pessoal. Olá. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Oi, Vanessa, querida. Tudo bem com você? Sejam todos bem-vindos, pessoal. Boa noite. Hoje a nossa live vai ser para falar um pouquinho sobre o tema de desintoxicação, sobre o tema de desparasitação, mas principalmente mostrar para vocês quem são meus mentorados por esse Brasil aí que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Então eu vou convidar aqui hoje a Luciana Dorta, que é uma médica cardiologista, e vou convidar a Aline, que além de terapeuta ocupacional, ela é terapeuta, né, e se apaixonou por toda essa metodologia. Ela tem um trabalho incrível também. Então, eu vou chamar as duas aqui para a gente poder conversar com elas. Vamos lá, vou começar. E depois a gente já manda o convite para a Aline. Mandei já o convite para elas. Oi, Lu, tudo bem, querida? Os nossos encontros de segunda-feira. Tudo bem? Oi! Oi, Aline. Oi, Que Luciana. Oi, maravilha Beth. fazer live com vocês duas. Eu já tinha chamado a Lu para fazer live comigo uma vez, ainda não tinha dado certo. E é claro que a gente vai fazer uma live ainda sozinha, eu com a Lu, eu com a Aline, para falar um pouquinho sobre o trabalho de cada uma delas, que elas têm um trabalho sensacional aí por esse Brasil. E além delas serem excelentes profissionais, elas participaram da nossa mentoria, né, com essa metodologia da desparasitação, que hoje em dia está super em alta, né? A gente sabe que muitos profissionais da área de saúde estão antenados nesse tema, trabalhando com esse tema, estão observando a importância da limpeza desse terreno biológico, né? Não adianta a gente suplementar um paciente se esse paciente continua aí com um terreno biológico totalmente intoxicado, inflamado, desnutrido, né? O mais importante é saber que tem os bichinhos, sim, nós temos vermes, parasitas, fungos, vírus, bactérias, e tudo isso pode interferir, às vezes, num tratamento alopático, como é o trabalho da doutora Luciana Dorta, num tratamento de uma nutricionista que faz uma suplementação de vitamina, não vai chegar na mitocôndria, né? A gente sabe que um terreno contaminado, isso não consegue chegar dentro da nossa célula. Por isso que eu sempre friso, primeiro a gente limpa o terreno, limpa essa parte do intestino e principalmente retira os alimentos que são inflamatórios, que degeneram esses órgãos. E quando a gente tem o conhecimento de tudo isso, eu falo que é libertador. Então, por isso que eu quis chamar minhas mentoradas aqui, queridas, que eu adoro. A Lu é médica, né? E ela vai falar, vai se apresentar, vai falar de onde que ela é, qual a cidade que ela atua, e provavelmente a Lu hoje já atua também no atendimento online. Então, se você tem interesse em conhecer o trabalho da Lu e da Aline, são profissionais indicadas por mim e que trabalham com a metodologia da Elizabeth aqui de desparasitação, né? Eu tenho certeza que elas têm utilizado isso aí com muita maestria nos casos clínicos que elas têm atendido. E Lu, se apresenta primeiro, depois a Aline vai se apresentar e vai falar um pouquinho dela. Seja bem-vinda, para mim é uma honra receber vocês duas aqui, tá? Ô, Beth, a honra é toda minha. Toda. Você sabe do carinho, da admiração, e principalmente dos resultados que fazer essa mentoria trouxe para minha prática clínica. Eu imagino que muita gente aqui não me conheça. Então, meu nome é Ana, gente. Eu sou médica, me formei em 2010. E aí eu fiz residência de clínica, de cardio. E fui fazer tudo que a medicina convencional propõe. Eu fui trabalhar em UTI, fui trabalhar em enfermaria.
E fiz a pós-graduação do Lair Ribeiro, fiz algumas pós de ortomolecular. Só que é muito difícil para um médico formado na medicina convencional soltar na medicina integrativa. Então, meu Deus, mas por que meu paciente não melhora? Meu Deus, mas eu estou suplementando, eu estou cuidando, eu estou orientando, por que ele não melhora? E aí foi o grande divisor, né? Iniciar sua mentoria no ano passado e entender como que funciona o terreno biológico, a importância de você realmente limpar o aquário, né? Para mim foi maravilhoso. Eu sempre compartilho com você, né, Beth, os casos que eu e como muda, como o divisor de águas que é você entender que se tiver bicho dentro da gente, não vai, gente, não vai. Não, e assim, a gente sabe, né, quando a gente está muito inflamado, quando a gente está muito intoxicado, você imagina você cheio de parasitose, você com ascaris, giardia, ameba, estrondiloides, como que o corpo vai responder a uma suplementação de vitaminas? Quem vai crescer dentro desse corpo vai ser só os parasitas, não Vão é ficar, verdade? né? Só os vermes que estão crescendo nesse organismo, né? E aquela pessoa continua se queixando dos sintomas. O que que eu sentia, né, Lu? Eu vim da nutrição funcional, fui estudar primeiramente bioquímica, né? Fui estudar sobre exames genéticos, exames de erro mitocondrial. E foi quando eu despertei, quando eu comecei a fazer os exames em mim, né? E na época eu suplementava com probiótico, suplementava com um monte de vitamina que eu aprendi na nutrição funcional. Que eu acho incrível a nutrição funcional, porque ela abre um mundo totalmente novo, né? Na nutrição ela ensina só sobre você fazer um planejamento alimentar e ainda com os alimentos que são totalmente inflamatórios e te ensina a contar a caloria, né? E o nosso corpo, as nossas células, elas não têm calculadora para contar a caloria. O mais importante é a gente entender que aquele alimento ele tem uma capacidade elétrica e tem uma capacidade de nos doar elétron. Então, quando a gente tem o conhecimento que o nosso corpo, antes de ser bioquímico, ele é composto por átomos, por prótons, por nêutrons, por elétrons, é quando a gente tem essa sabedoria que o alimento, que a água que a gente consome, que os metais tóxicos, que os agrotóxicos, tudo isso pode roubar ou nos doar elétron. E foi muito impactante quando eu comecei a trabalhar, né, na nutrição funcional e com esses exames, que eu fui fazer meus exames. E eu estava com deficiência de tudo, exatamente tudo que eu estava suplementando. Não entra. Tudo. Eu estava com deficiência de magnésio, eu tomava magnésio, estava com deficiência de vitamina C, eu estava tomando vitamina C. Eu estava com deficiência de vitamina E, eu estava tomando vitamina E. Então, todas as vitaminas que eu estava fazendo uso, era o que eu estava com deficiência. Aí que eu vi que tinha alguma coisa de errado. Aí foi esse médico, o doutor Antônio Pacileu, que é um médico, né, na área de bioquímica, que me alertou: Beth, você não está absorvendo essas vitaminas por conta do seu sistema digestivo. E por conta da sua forma de absorção. Cada pessoa tem uma forma de absorção e muitas pessoas não absorvem cápsulas. Eu falava, gente, que médico doido, né? Como que eu não aprendi isso na nutrição funcional e mandaram eu tomar essas cápsulas? E eu tomando um monte de probiótico, peidando horrores, com um monte de gases, estufamento, morrendo de tanto probiótico. Aí foi quando eu descobri por ele que quem usava probiótico e tinha marcador de lactato alto, todos esses carboidratos, o alimento ficava fermentando no intestino delgado e gerava um super crescimento bacteriano intestinal excessivo. E foi quando houve um despertar, né? Onde eu descobri que a minha forma de absorção não eram cápsulas, nem cápsulas vegetais, nem cápsulas entéricas, nem cápsulas gelatinosas, e que a minha forma de absorção era strip, cápsula sublingual, endovenoso, intramuscular. Aí foi quando eu passei a não tomar mais cápsulas.
né? Então, eu passei a usar tintura sublingual, fiz diferente. Primeiramente, eu corrigi esse terreno lá com ele em São Paulo, fazendo soro de todas essas vitaminas que eu estava com deficiência. E aí, depois eu dei continuidade com as vitaminas antioxidantes via sublingual ou via soroterapia, porque eu não absorvia via oral, né? Porque além de eu ter uma hipocloridria, que eu não produzia ácido clorídrico pelo excesso de uso de medicamento durante 15 anos aí tomando remédio para enxaqueca crônica, remédio para artrite reumatoide, remédio para tireoide de Hashimoto. Ou seja, como que estava aquele sistema digestivo, gente? Não absorvia. E quantas pessoas chegam para você, Lu, para você, Aline, que não tem um bom sistema digestivo e que você observa que não absorve cápsula. Beth, é mais fácil ver que absorve. Não é verdade? Não absorve, é muita gente. É muita gente que não absorve, tá gastando dinheiro à toa. É melhor você pagar algum lugar, fazer soro na veia, né? Do que você ficar gastando com pílula, cápsula, porque você não tá absorvendo. Trata primeiro a digestão, sistema digestivo, intestino, faz uma limpeza intestinal, faz uma limpeza de metais. Na hora que você faz a limpeza de metais, o mundo se abre lá dentro de você. Né? Eu falo que o mundo se abre. Foi quando o Pacileu falou para mim, seu sistema digestivo é ruim, você está intoxicada, você está inflamada, né? Enquanto a gente não limpar o seu intestino, enquanto a gente não tratar esse seu sistema digestivo, você pode tomar a quantidade, dosagem, triplicar em suplementar 2 gramas de vitamina C, 4.000 I disso, e não vai absorver porque está inflamada e está intoxicada por metais. E eu achava, no meu pensamento, que tomando clorela, só clorela eu iria desintoxicar. Eu tomando só, por exemplo, carvão ativado, eu iria desintoxicar. Eu tomando algumas vitaminas, que na nutrição funcional a gente aprende que tem algumas vitaminas que têm uma ação de eliminação de metais, iriam melhorar. Mas não, a minha via para eliminação de metais era endovenosa e era frequencial. Quando eu fiz uma detoxificação com frequencial líquido, que eu diluía em um copo de água e ficava tomando aquela água o dia inteiro, foi quando eu consegui eliminar aqueles metais. Então, cada ser é individual. Não dá para a gente fazer um protocolo, um tratamento. Até no primeiro dia, quando a gente entra na mentoria, né? Lu, eu falo, gente, se você veio aqui atrás de protocolo, você está na mentoria errada, né? Porque a gente precisa olhar o paciente como um indivíduo único e especial. Você vai ver qual é o primeiro passo que você vai dar para começar a fazer essa suplementação, para começar a tratar esse sistema digestivo. E, Lu, eu queria que você contasse pra gente a sua prática clínica como cardiologista, você atendendo provavelmente pacientes com hipertensão, doença cardiovascular, diabetes, com comorbidades mais graves. A gente sabe que quem procura um cardiologista precisa tratar comorbidades mais graves. Como é isso do paciente ouvir de uma médica desse tratamento de desintoxicação de metais, de desparasitação, de eliminação de vermes, por exemplo? Qual é o feedback que eles dão para você? Beth, no começo, quando eu comecei, né, eu entrei, eu entendi que eu precisava, que a coisa também é quântica, né? Porque, incrivelmente, um dia depois de cada aula que eu tinha com você, por exemplo, chegava um paciente aqui exatamente com as mesmas queixas que a gente tinha conversado. E eu fui achando aquilo tão forte, que eu falava, meu Deus, parece que essa mentoria não é, Aline, assim que funciona? Milagrosamente, no dia seguinte, surgiu um paciente com as mesmas coisas. Eu falei, meu Deus, ainda bem que ele veio aqui, porque agora eu sei resolver. E houveram vários casos cardiológicos e não cardiológicos, né? Eu tenho um caso de uma pacientezinha, eu gosto muito de falar desse caso, que é uma paciente com artrite reumatoide, e ela estava compensada
com os manipulados, né? Com as fitoterapias, com as vitaminas. E ela pegou Covid. E aí eu tratei ela na Covid. E ela descompensou do ponto de vista clínico de um jeito, assim, absurdo. Aí eu falei, gente, tem alguma coisa nessa paciente que eu não peguei ainda. Eu fui, então, dar desparasitação. Falei, vou investigar esse intestino dessa mulher. Gente, 4 vermes, incluindo ascaris. E aí é lindo, porque você não precisa muito falar para o paciente, porque quando ele enxerga que o problema dele está ali, ele aceita fazer todo o tratamento, e o tratamento é lindo, porque o paciente vai, no comecinho ele sente um pouquinho, mas depois ele vai respondendo. Super legal. E o que eu mais gosto, o que eu mais gostei, por exemplo, da sua mentoria, é que assim, você dá o norte de como mostrar para o paciente que é ali que o problema está, não é? Então, Sim. quando enxergam que o problema deles não é aqueles que eles estão pensando, por exemplo, eu tô com coceira no meu olho. Ah, tá, mas o problema não é no seu olho, né? Meu cabelo... Tá, mas o cabelo, o problema é no intestino. Então, quando o paciente enxerga que o problema dele não está onde o sintoma está, é muito fácil de você tratar, é muito fácil de você ver a resposta do paciente. Eles aceitam de um jeito muito gostoso. E para mim, eu tenho 2 meses, né, Beth, que fiz a mentoria. Gente, eu já vejo sinais. E aí é a parte mais gostosa de você trabalhar com isso, porque você vê resposta. Eu moro numa cidadezinha muito pequena, né? Eu moro em Monte-Sião. Monte-Sião tem 25 mil habitantes, então se eu saio na rua, o seu João me para e fala, ó, doutora Luciana, tal coisa que você me fez não me melhorou, não. Então, o feedback também é muito rápido, né? A gente vai para online, mas o feedback interior é super rápido. E o feedback positivo também. As pessoas passam aqui na porta e falam com as meninas, com as minhas secretárias, gente, a vida que eu melhorei. Teve uma pacientezinha que ela já tinha feito 3 colonoscopias, né? 3. Você tem noção? A pessoa tomar 3 vezes anestesia, fazer 3 colonoscopias por conta de um quadro intestinal, e a desparasitação, ela passa aqui na porta, capaz até de estar aqui na live. Ela passa e fala, gente, eu melhorei, viu? Então isso pra gente é de um nível de gratificação. E assim, às vezes é com um negócio tão simples, né, Lu? E às vezes as pessoas estão procurando, eu falo, coisas onde não existe. É igual eu, você imagina, gente, o tanto de remédio que eu tomava até os 30 anos de idade, tomava tanto remédio, que eu falava assim, meu Deus, como que eu não consigo melhorar? E foi quando o professor Inamoto chegou para mim e falou que eu tava cheia de parasitas. Eu falava, gente, mas eu tomo vermífugo a cada 6 meses. Claro que eu não tenho parasita. Tem parasita sim, eles não morrem todos. Não morrem todos. Eu tô com esses... E aí eu falo assim, a gente sempre dá crédito para japonês, né? Né, Aline? Porque japonês não passa a perna nas pessoas. E aí eu falei, não, eu vou dar um crédito para ele e eu vou fazer essa desparasitação. Se eu melhorar dessa dor de cabeça, eu vou continuar com essa metodologia, vou fazer essa pós-graduação e quero aprender sobre essa metodologia, mas eu preciso eliminar esses vermes. E a gente não imagina o quanto parasitose, né, infecção de repetição, infecção urinária de repetição, candidíase de repetição, tá tudo relacionado a verme, gente. Pelo amor de Deus, o tanto de gente tomando antifúngico direto, desparasita, desintoxica. Procura um profissional que tenha essa visão da limpeza do terreno biológico, que limpe o intestino, que não te suplemente, a não ser que você esteja com muita deficiência nutricional. Que às vezes chega paciente para mim, se eu não suplementar ele vai morrer. Os vermes estão comendo ele, não tem ferro, não tem B12, não tem magnésio. Se você não suplementa no início, ele não consegue sair ali do buraco, porque ele já está dentro do buraco, né? E quantas pessoas a gente atende hoje com essas comorbidades, né? Muita gente, Beth. E com deficiência de ferro, então, relacionada à parasitose? Meu Deus, ferritina baixa, né? Que dó mesmo. Muita gente. E agora a gente vai falar com a Aline também, né? A Aline, lá de Santo André, querida, minha mentorada, ela vai se apresentar aqui para vocês, gente. Ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela, né? E principalmente como que foi a mentoria para ela, a aplicação disso na vida dela e dos pacientes também. Fala um pouquinho de Boa você, noite. Aline.
Boa noite, pessoal, a todos os seguidores. Boa noite, Beth, Luciana. Nossa, para mim é inestimável. A honra é toda minha estar aqui compartilhando esse mesmo espaço dessa live com vocês duas, né? E conseguir passar o meu relato pessoal e também da prática clínica, mas principalmente do que vem de dentro para fora, né? Eu sou daqui de Santo André, eu sou terapeuta ocupacional formada há mais de 12 anos e nessa busca, nessa jornada de uma procura por uma autotransformação, querer mudar o que eu via ali na prática clínica, com muitos pacientes chegando e eu me sentindo impotente e eu sabia que eu não estava atuando diretamente na causa. É como se Deus falasse para mim, tem algo maior aí para você, tem algo maior aí para você. Então eu fiquei muito tempo ali um pouco estagnada, fechando até os ouvidos para esse Deus, né, maravilhoso. E foi quando eu tive um despertar, porque, na verdade, eu já comecei eu era louca em busca de um diagnóstico para mim. Mas o que que eu tenho? Essa ansiedade, sintomas de depressão, fui fazer rastreio para neurológico para fazer investigação com TDAH. Então, acompanhar a história da Beth é como se você também... Eu passei por tudo isso também. Por ter tomado várias medicações, por ter também suplementado em altas doses, mas com vitaminas. E por que eu não estou melhorando? Né? O que está acontecendo de errado? O que eu estou fazendo de errado? Sendo que eu continuava me alimentando das mesmas coisas, continuava fazendo as mesmas coisas e cada vez mais adoecendo. Então, cheguei num momento assim que eu posso falar que foi assim quase o fundo do poço mesmo. Uma depressão que eu chorava quase todos os dias. Então, o marido foi uma pessoa que me apoiou, os amigos, a família, e que viram de perto essa transformação. Então, eu tenho muito orgulho de falar, né, que eu sou terapeuta ocupacional, e a minha história com a Beth, ela começou eu sendo paciente dela. Na verdade, eu a conheci no curso do Quantum Wiki com a Fê Padovani e o Celo Menezes. E quando eu vi a aula dela, gente, eu falei, não, preciso conhecer mais dessa pessoa. E daí que eu comecei a fazer a maratona dos vídeos dela no YouTube, no Instagram dela, que tem muitas informações. E pensa numa mulher que entrega conteúdo, né? Ela realmente entrega. Seja no conteúdo que ela tem no YouTube, no conteúdo do Instagram. Então, assim, o que mais que ela... eu agradeço, na verdade, pela existência dela. Isso é uma coisa que eu falo para ela. Tive a oportunidade de falar isso pessoalmente e agradecer pela existência dela e por essa generosidade em compartilhar todo esse conhecimento. Porque imagine uma pessoa que estudou, né, praticou tudo isso com ela mesma e não divulgar tudo isso. Então, eu falo que ela foi muito generosa, muito generosa. Porque eu conheci ela e eu falei, não, agora eu quero ser paciente dela. E aí, fiz uma consulta online com ela, uma consulta de mais de 2 horas. Ela realmente entra na sua vida e é muito transformador. Já começa Vai lá aí. cutucar a casquinha da ferida e larga. Exatamente. E aí eu fiquei sabendo que ela ia fazer essa mentoria. Aí eu já pensando com as minhas crenças, não vão, ela não vai aceitar terapeuta ocupacional. Mas vou perguntar, né? E aí eu perguntei, ela falou assim, lógico que aceita, você é profissional da saúde. Gente, para mim começou aí, né? Então, para mim foi uma transformação de dentro para fora. Então, ter essa oportunidade de participar dessa mentoria por 5 meses, o valor é inestimável, porque a transformação é de dentro para fora. E lá a gente aprende a se tratar, né? E é engraçado que uma coisa que chama a atenção da Beth, que eu me reconheço também nisso, né? A questão dela falar, de mostrar essa resistência com todos esses tratamentos. Eu fui essa pessoa, nossa, mas será que vai funcionar? Será? Mas aí você, ouvindo o relato dela,
né, do relato pessoal dela de autotransformação, não tem como você não acreditar, gente. Não tem como. E foi o que eu fiz comigo. Segui todo o tratamento, junto com as aulas e como paciente. E desde março eu estou sem nenhuma medicação. Sem nenhuma medicação. E eu estava tomando ansiolítico, antidepressivo. Imagina, para mim, isso não tem preço, né? É valor, é valor, é valor. Então, a melhor coisa que eu fiz no final de 2021 foi ter entrado nessa mentoria e agora colocar em prática, porque você quer sair divulgando, falando, na verdade, né, de tudo que você aprendeu com essa pessoa, né, que eu falo que é embaixadora de Deus, né? E é Não verdade, me chama só gente. de embaixadora de Deus, gente. Porque eu acho Sim. assim, quando a gente tem uma transformação na nossa vida, a gente tem que compartilhar isso para o mundo. Porque o que a gente não fala para as pessoas está matando muita gente. Então a gente tem que colocar isso para o mundo. Quanto mais pessoas conhecerem sobre essa metodologia, porque na mentoria a gente não aprende só sobre desintoxicação, não só sobre desparasitação, a gente aprende sobre um mundo que está relacionado a todas as doenças, desde a parte espiritual, emocional, né? Eu vou profundo ali na parte do emocional, que o quanto de nós, né, que estamos aqui nessa live, temos feridas emocionais lá da infância, lá da adolescência, que a gente carrega. E se você não trabalhar essa liberação das memórias, das feridas emocionais, infelizmente, aquela dor de estômago que você está vivenciando talvez não se cure, né? E aí a gente está tentando ali usar enzima digestiva, aloe vera, tintura de espinheira-sã, guaçatonga. Vai resolver se a pessoa tiver com problema emocional envolvido? Não. E a mentoria, eu falo que ela nasceu no coração de Deus, porque eu nunca tive sonho de dar aula, gente. Eu tenho 2 amigos que têm uma pós-graduação, que é a pós da Nova Ciência, que é o Alê e a Fernanda Bem. E eles a vida inteira, Beth, a gente quer que você dê aula aqui, você tem muito conhecimento, você está com obesidade de conhecimento, você precisa compartilhar isso, você precisa compartilhar isso. E eu fui adiando. Fui adiando, fui me saindo da. Eu negava os convites deles. Tipo, sempre inventava uma desculpa porque eu não queria dar aula. Para mim estava ótimo atender, até uma hora que Deus foi lá e cutucou e falou: você vai dar aula. E aí eu fui dar aula. A mentoria eu falo que nasceu no coração de Deus e alcançou meu coração, mas não é para o paciente, para os mentorados entrarem ali e sair tratando todo mundo já na primeira semana. É para que eles possam se tratar. Porque a maioria dos profissionais da área de saúde não tem tempo e nem disponibilidade para eles. E durante a mentoria, o que eles aprendem o tempo inteiro, gente? Nós em primeiro lugar, depois o outro. Nós em primeiro lugar, depois o outro. A partir do momento que você estiver curada na sua parte emocional, na sua parte espiritual, na sua parte física, a sua agenda vai bombar, vai lotar, porque você vai estar reverberando aquela coisa da cura, né? Da cura. Não tem como as pessoas quererem se consultar com uma pessoa que está com a agenda vazia, né? Só que ela tá mais doente que os pacientes que procuram ela. Que era o que eu via eu no meu caso, né? Eu tomava um monte de remédio, um monte de remédio, tomava mais de 15 remédios e eu achava normal aquilo. Tomar remédio. Porque para mim era Deus no céu, médico na terra, pensava, nossa, ele estudou 10 anos da vida dele. Ele não iria me passar alguma coisa que me fizesse mal. Tanto que é que quando eu despertei para esse mundo novo, para mim foi muito difícil. Saber que o omeprazol fazia mal para minha saúde, saber que o remédio que eu tomei para enxaqueca fez um monte de alteração aí no meu sistema gástrico, no meu sistema digestivo. Para mim foi muito difícil.
Mas é o que eu sempre falo pro meu paciente quando ele senta aqui, mas por que o médico me passou isso sabendo que faz mal? Eu falo, gente, nem ele sabe, Ele sabia? não sabe, Beth. Ele é Ele, tão enganado quanto nós, tadinho dos né? bichinhos. Você acha que ele sabe que o pantoprazol, omeprazol, todos esses óleos da vida vai atrapalhar a absorção de vitaminas, minerais? Ele não sabe. Ele é enganado como você, como eu, como a população inteira. Né? Então, a gente tem que voltar lá na época da nossa vovozinha, lembrar que as nossas avós, nossos avós, eles não tinham remédio, eles não tinham recurso do remédio, né? Como que eles se tratavam? Com as plantas, com as raízes. Voltar aqui, cuidar da alimentação, usar a fitoterapia, né? E isso sim pode mudar a situação da sua saúde. Mas pensar que o remédio vai resolver, não, ele vai maquiar aquele sintoma, né? Dor de cabeça. Eu tomava remédio para dor de cabeça, três remédios. Eu continuava com a dor de cabeça. E qual era o problema, gente? Verme. A gente estudou na faculdade, todos os profissionais da saúde sabem que a gente tem 6 meses de parasitologia. Esquecemos daquela matéria? Esquecemos, todo mundo, não é só o médico, todo mundo esqueceu daquela matéria. Aí fala, não, quem tem verme é só quem é pobre, quem não tem condições, quem não tem saneamento básico. O que, gente? Né? Todo mundo com verme. Hoje em dia, qualquer pessoa que senta aqui, eu vou testar, gente, tá com verme. Faz a desparasitação, ele melhora de todos os sintomas. Na primeiro retorno, quando eu vou ver ele de novo, ele já melhorou. E a ansiedade? E o sono? Já tá dormindo a noite inteira. A ansiedade foi embora, a depressão foi embora. A Aline, gente, tá contando aqui para vocês que ela tomava remédio para depressão, remédio para ansiedade. E eu peguei ela quando ela tomava todos esses remédios e ela realmente estava em depressão. Né? Então, eu conheci ela no início da nossa mentoria. E eu vi a transformação dessa menina com os olhos. Eu vi ela mudando tudo, tirando tudo, cuidando do Sim, emocional, tratando as feridas. Ela gente, fez o LME, ela fez a liberação da memória emocional, veio sim. para Campo Grande, foi para o Silk, né, que é o seminário da pastora Tânia Teresa de heranças espirituais. Então ela foi tratar, foi em busca da cura dela. Que às E, vezes ela gente, é estava achando que era muito. só no físico, e não é no físico Não, só. não. É muito importante você seguir todas as recomendações. Você deixar de fazer um ou outra, assim, né? Vai ajudar, mas vai levar um tempo maior, com certeza. Mas seguir, como eu segui todas as recomendações terapêuticas da Beth, me levou aonde eu estou hoje. Então, hoje eu estou vibrando no amor, na paz. E antes eu estava vibrando no medo, gente, no medo, no pânico. Mas e agora? O que vai ser? Sabe aqueles pensamentos negativos? Me tomavam. Então, era um pânico todos os dias. Então, essa decisão, né, tem que ser nossa, né, minha, foi minha. Então, realmente, eu segui passo a passo do que ela me orientou. Não é só deixar deixar os alimentos, né, que não são compatíveis. Tem que cuidar também, tem todo um cuidado, tanto emocional, físico, participar também. Não é só alimentação, né? É muito importante, a Beth fala muito na mentoria dela sobre a questão emocional, né? Do quanto que isso é importante da gente perceber e tratar, né? E eu corri atrás disso e para mim foi sensacional participar do Silk com a Tânia Teresa foi incrível. Eu também comecei a fazer o tratamento com a Joana também. Eu preciso retornar, mas é incrível.
Quero também, por exemplo, fazer a constelação com cavalos também, que a Beth indica. Tudo isso ela ensina na mentoria, gente. É uma transformação realmente de dentro para fora. Eu Até falo a que pele, gente. eu falo que os professores que estão na mentoria, que são grandes amigos, eles fizeram parte do meu processo de autocura. Então, eu passei pelo seminário, eu fiz o LME, eu fiz a liberação das 5 feridas emocionais, eu fiz o Movimentos Assistido por Cavalos, que é lindo, uma das vivências mais incríveis. Então, eu quis trazer para todos esses profissionais algo que, na hora da consulta, ele vai observar o que ele está tratando, né? Ah, tô tratando um problema digestivo, mas a pessoa tá com um monte de conflito com o marido em casa, com o filho em casa, com família. Para onde dessas terapias que eu vou mandar ela? Para ela resolver o conflito. Eu vou fazer sim todo o processo de desparasitação, de desintoxicação, vou tratar esse sistema digestivo, mas para qual indicação? Porque a gente não faz as coisas, a gente não faz a liberação de memória emocional no paciente, a gente não faz o movimento assistido pelos cavalos, mas a gente indica profissionais que têm um trabalho já de muitos anos que pode sim ajudar a gente durante o processo todo da limpeza do terreno, tratando o emocional desse paciente. E o mais lindo é quando a gente mostra para o paciente que a cura não está com a gente. Não. Porque eles vão no médico, vão no profissional da área de saúde, eles acham que eles vão chegar lá e eles vão ser curados por aquele profissional. Ah, o doutor me curou disso. Não somos nós, gente, é você mesmo. Você tem acesso a essa chave. É sua, é só pegar a chave e escolher um bom profissional que vá te escutar, ter essa escuta generosa. Essa escuta generosa, esse olhar sistêmico é o mais importante durante uma consulta. Quando a gente tem esse olhar sistêmico, quando a gente sabe a história de vida, como essa pessoa dorme, como são os relacionamentos pessoais, como que são os relacionamentos no trabalho, é para onde a gente vai direcionar quais são os tratamentos essenciais para ele fazer aliado junto com o processo de limpeza do terreno, né? Uhum. E conta, Lu, agora você. Falando aí, meninas, eu fiz o LME também. Fenomenal, fenomenal, porque é exatamente isso, né, Beth? A gente precisa estar curados para transmitir a cura, ou pelo menos para direcionar a cura, porque eu digo o seguinte também, nós somos setor de informação, né? A gente informa para o paciente o que fazer para encontrar o caminho da cura, mas quem coloca o pezinho na estrada é o paciente, né? Sim. Então, eu fiz o LME também, foi fenomenal, meu Deus, maravilhoso, Sim. maravilhoso. E a gente estava conversando aqui, só fazendo um adendo, Roberto, sobre essa questão dos vermes. Eu estava fazendo uma leitura esses dias e a Organização Mundial da Saúde emitiu uma nota em 2014 recomendando desparasitação de toda a população dos países tropicais a cada 6 meses. Nossa, agora tem que fazer desparasitação, agora todo mundo tá com verme. É, pois é. Como se fosse global, né? Todo Como se mundo. fosse global, não. E, Toda- gente, a gente tem que pensar, a gente tem verme porque a gente come comida. O dia que a gente parar de comer comida e ficar comendo só flor, aí a gente não vai ter mais verme, né? Então, essa história, ah, eu não tô precisando, ah, eu não tenho. E você vai deixar chegar na doença. Não sei se vocês já viram, quando eu posto aquelas fotos daqueles vermes horrorosos. É do paciente que já tá muito doente, muito, que ele já tá com câncer, que ele já tá com uma autoimunidade há muitos anos, faz uso de imunobiológico ou faz quimioterapia. E ele fica eliminando esses vermes de quilo, 1 ano, 2 anos. É assustador. Parece que não morre nunca. Que aí você fala, meu Deus, dá vontade de ficar tomando vermífugo todo dia. Só para não chegar nesse ponto. E, Beth, esses pacientes que eliminam os vermes em grande quantidade, a maioria são os que fazem enema, não é?
Sim, são os que fazem o enema. Que tem profissionais que falam que isso não tem comprovação científica. Gente, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui fazer um enema na minha casa, meu pai estava em casa. Falei, pai, peraí, que eu vou ali no quarto, o Marcos vai fazer um enema em mim. Ele falou assim, nossa, minha mãe fazia isso na minha avó. É para limpar o intestino, não é? Eu falei, como você sabe? Eu via isso quando era criança. Minha mãe fazia na minha avó. Eu falei, nossa, vovozinha, então deve ser por isso que eu gosto de fazer enema. Tô trazendo algo lá de trás da minha bisavó ainda. Ou seja, antigamente o povo quando tinha dor não tomava remédio, tomava chazinho de alguma coisa e fazia enema, lavava o intestino. Tinha esse conhecimento. Com certeza, tenho vontade de conversar para ver se realmente era isso que eles usavam para dor. Porque eu faço enema quando eu tenho dor em qualquer lugar, dor de estômago, dor de barriga, dor de cabeça, dor de TPM, quando você fica com aquela cólicazinha chata, faz enema, resolve. Uma sessão. Então, Exatamente. Aí, quando a gente aprende na mentoria da Beth que tem o caminho do adoecimento e o caminho para a saúde, né? Tem escolhas, né? E graças a Deus a Beth apareceu na minha vida e pude aprender muito com ela. Inclusive, quando eu entrei na mentoria, eu tinha a crença que você tinha que, né? Já estava aprendendo, mas assim, é o intestino que tem que ser trabalhado, vamos focar no intestino. Mas aí quando ela veio com a aula, não, nós temos que tratar primeiro o sistema digestivo. Nossa, sabe? Então foi um aprendizado muito grande. Vale a pena fazer, gente. É porque, Aline, assim, o que a gente aprende na medicina tradicional chinesa, que é uma medicina milenar, que já está aí há mais de 5.000 anos. A gente envelhece pelo estômago. Então, se eu não começar tratando pelo sistema digestivo, a pessoa não vai melhorar. É o sistema digestivo que controla o sistema circulatório, é o sistema digestivo que controla o sistema nervoso central, é o sistema digestivo que controla o sistema linfático. Então, tudo depende do seu sistema digestivo. E a gente vai envelhecendo, e você imagina, tomando uma água de má qualidade, com agrotóxico, pesticida, flúor, cloro, né? Todos esses metais. O que acontece com as enzimas que você tem no estômago? Elas são destruídas. O que acontece com o seu ácido clorídrico? Né? Então, por que acaba o ácido clorídrico, às vezes, de uma pessoa com 25, 26 anos? O alimento incompatível, tá comendo o que não é para ele, tá intoxicado por metal tóxico que compete com um mineral, por exemplo, zinco, que é responsável pelo sistema digestivo, para a produção enzimática. Você imagina, se a gente começa tratando, por exemplo, que é o que eu fiz na nutrição funcional, usando probiótico, eu tô começando o caminho errado. Não é com probiótico. Depois que eu conheci o Pacileu, eu falo que a minha vida mudou. Eu nunca mais tive gases, nunca mais tive nada de estufamento. E olha que eu sofri anos com isso, porque você imagina, eu tomei 11 anos Victoza na barriga. Por conta da resistência periférica à insulina, de ter uma insulina de 380 em jejum. E também, gente, eu tomava metformina. Cheguei a tomar 6 gramas de metformina diária. Acabou com todo o meu sistema digestivo. O intestino não funcionava, o intestino ficava 15 dias sem o intestino. Eu ia lá e socava linhaça, chia, tomava bastante iogurte com isso para ver. Embatumava tudo lá dentro e não saiu o cocô. Não saiu o cocô. não sai. Né? Não saía. Eu ficava dias sem evacuar por conta da quantidade de remédio que eu tomei. Aí eu tive a libertação, eu falo com o doutor Antônio Pacileu, que é um médico que fala, trata o estômago primeiro, é enzima que você precisa. Você não precisa de probiótico para descer, você precisa da enzima para digerir a comida.
E aí você vai corrigir o quê? Macronutriente, alimento. Não vai misturar o carboidrato com a proteína até você melhorar a digestão. Na hora que você melhorar a sua digestão, você pode misturar, mas antes disso você não vai poder misturar. Porque o pH do estômago seu tá 4, ele tem que estar 2 para digerir, né? Então é muito legal. Então eu sou apaixonada por poder ensinar, principalmente sobre o sistema digestivo e intestino, porque eu sofri anos com isso e aprendi de uma forma totalmente errada na nutrição Né? funcional. Na nutrição funcional eu dava o quê? Probiótico, né? E não é o probiótico, a gente tem que construir as nossas bactérias intestinais boas. A gente precisa construir. Como que a gente constrói essas bactérias intestinais para funcionar o intestino? Com um alimento compatível para você. Quando você consome aquilo que é da sua natureza arquétipa, o que os seus ancestrais comiam. O que é para você, você vai digerir. O que não é para você, nem o seu estômago aceita. É assim que funciona. Ô, Beth, Então, né? Que delícia te ouvir falar. É bom demais, suas aulas são boas demais. Nossa, tô lembrando. É muito bom. Não é, Aline? não, Pela Já tá à vontade de fazer a próxima mentoria. Ano que vem eu vou fazer. isso mesmo, com certeza. Repetir. Por isso Esse ano a você, gente vai gente, ter um monte de coisas novas aí na próxima mentoria. A gente já tá com muitas inscritas, né? E essa semana a gente vai abrir ainda algumas vagas aí. Que, como a gente tem todo o material didático das caixas de testadores para fazer tudo isso, a gente procura não dar para outras pessoas fazer, até pela qualidade, pela energia que a gente coloca naquilo ali. Então, a gente não pode ter muitas pessoas fazendo a mentoria. Então, por isso que é um número seleto de pessoas, de profissionais que eu falo que são escolhidos a dedos porque eles estão transformando o Brasil aí com essa metodologia de desparasitação e desintoxicação que eu sei que vai ganhar o coração de muitas pessoas que vão entender que o caminho é esse, né? O caminho é esse. Ah, eu não tenho condições de fazer uma desparasitação completa. Procure um profissional que te dê Anitta, albendazol, sequinidazol e vai tomando os vermífugos. Passa um, passa o outro, vai matando. Mas tem que procurar um profissional para eliminar todos esses vermes, né? Eu não uso mais medicamento em mim, porque todas as vezes que eu tomava albendazol, tomava sequinidazol, eu passava muito mal. Então, eu prefiro usar uma erva de Santa Maria, um chá de cravo, um chá de calêndula, uma tintura, né? Uma tintura de planta, para mim, vai muito bem. Tintura de calêndula, de cravo, de artemisia, de berberis. Então, quando você utiliza isso no seu dia a dia, você pode estar fazendo uma desparasitação simples dessa forma. A melhor forma é procurar mesmo profissionais que tenham esse embasamento mesmo científico, que tenham esse trabalho com essa metodologia, porque eles vão passar por todos os processos. Quais são os processos? Limpeza intestinal, tratar o sistema digestivo, o intestino. Então, na mentoria a gente aprende ao tratamento da desbiose, né? Desbiose não é só uma, são 3 tipos de desbiose. A gente tem a desbiose de estômago e duodeno, a de intestino delgado e a de intestino grosso. Então, num questionário a gente identifica qual é a desbiose desse paciente, qual é o desequilíbrio na microbiota intestinal e como a gente pode dar esse suporte. Vai ser através de tintura, vai ser através de chá. Na mentoria, a gente até teve uma avaliação de uma mentorada da Silvia, querida, que é enfermeira, e a Silvia não absorvia nem tintura, nem cápsula, nem nada. Era só chá. Só deu, passou para ela chá. Como que eu vou passar para uma pessoa que não absorve cápsula de extrato seco padronizado de alguma planta? Como que eu vou passar para um paciente uma tintura se para ele não passa nem o álcool de cereais? Né? Então, a gente começa tratando com chá, com a fibra alimentar,
equilibrando esses macro e micronutrientes. Mas é muito importante fazer a desparasitação. E os profissionais que vão bombar nesse Brasil são esses que estão fazendo a metodologia que eu falo assim, que nasceu no coração de Deus e alcançou meu coração. Por quê? Porque eles vão ter a visão do paciente no atendimento. O problema dele está relacionado ao emocional, está relacionado ao físico, ao espiritual, ao mental. Para qual terapia eu vou indicar ele? Tenho certeza que as meninas, elas fizeram metamedicina, né? Tenho certeza que hoje elas têm esse manual de bordo no atendimento delas. Cada sintoma é uma mensagem. Elas atendem com isso aqui, porque o paciente vai lá e fala as queixas que ele tem. Na hora dela montar o tratamento, ela vai saber se ele precisa ou não passar por uma liberação da memória emocional. Hoje a gente não tem consultores de metamedicina no Brasil, está se formando a primeira turma de metamedicina no Brasil. Então já teve o Meta 1, vai ter o próximo Meta 1 em agosto. Agosto? Setembro. Não, gente, deixa eu confirmar. Agosto ou setembro? Eu tô perdido, que é tanto curso, né? Então não sei se é agosto ou setembro, mas eu posso falar para vocês depois. Vai ter a próxima turma do Meta 1 e no final do ano vai ter o Meta 2. Então, se você é profissional da área de saúde, se você não é profissional da área de saúde, quer se autoconhecer, quer se autotratar, quer passar por um processo aí da liberação da memória emocional, quer passar por um processo de autocura, você precisa conhecer essa metodologia, né? Então, é uma metodologia linda, foi criada pela Cláudia Rainville. Foram mais de 35 anos de estudo, onde ela passou por um câncer, né? Passou por uma doença grave e ela conseguiu se curar tratando o emocional dela. Né? Não adianta a gente achar que a quimioterapia vai resolver, né? Se tá lá dentro, né? E é isso que a gente tem que mostrar para os pacientes. Além de um problema digestivo, uma constipação, um diabetes, uma hipertensão. Eu lembro até hoje um pacientinho que eu atendi, ele é meu paciente há muitos, muitos, muitos anos. Diabético, hipertenso, e aí veio desenvolvendo a insuficiência renal. E aí, quando eu aprendi tudo isso aqui, eu fiz a pergunta para ele. Eu nunca tinha feito pergunta para o meu paciente, como que era o relacionamento dele em casa. E eu fiz a pergunta para ele. Como que é seu relacionamento em casa, com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa? Ele estava passando por um conflito tão grave na casa dele, tão grave com os filhos que eram sustentados por eles, tudo filho com 40, 50 anos de idade, que ele estava desenvolvendo uma insuficiência renal por conta desse peso, dele não conseguir falar e ele bancando toda aquela casa. Iria adiantar esse senhor ir para hemodiálise? Para você ter uma ideia, esse caso foi lindo. Eu consegui tratar ele em um mês. Ele estava com 5% da capacidade renal funcionando. E eu pedi um tempo pro nefrologista para que eu fizesse algumas coisas com ele, para que ele fosse colocar o portocard para começar a hemodiálise. Mas eu queria que ele resolvesse o conflito com a família. E foi muito impactante esse caso, porque eu fui lá, fiz ele passar óleo de gergelim no pé, fiz ele fazer escalda-pés, fiz ele usar aromaterapia, fiz ele usar planta, fui fazendo desintoxicação, fui usando a frequência do órgão saudável. Mas a principal coisa que eu fiz ele tratar foi a conversa com os filhos dele, que a partir daquele mês ele não poderia mais ajudar os filhos dele, que os filhos dele teriam que andar com a própria perna. Para você ter uma ideia, a porcentagem do rim desse paciente estava 5%. Em menos de 30 dias, esse paciente chegou com a porcentagem de função renal 40%. Só com tratamento biofísico e tratando emocional. E a gente conseguiu, deixar com que ele não fosse para hemodiálise. Ele não foi para hemodiálise.
Ele é um paciente hipertenso? É um paciente hipertenso. É um paciente diabético? É um paciente diabético, porque já traz várias questões emocionais, várias comorbidades de anos, mas eu não deixei ele para insuficiência renal. Por quê? Porque eu fui lá e fiz a pergunta: como era o relacionamento dele com os filhos, com a esposa, com a família? E ele estava vivendo um conflito gigante. O que ia acontecer se ninguém perguntasse para ele? Ele iria para hemodiálise. E talvez hoje nem estaria mais vivo. Isso se só fosse o rim, né, Beth? Se não fosse outros órgãos juntos. Sim. Então, quando a gente vai cuidar do paciente, profissionais da área de saúde que têm essa visão sempre vão perguntar para você como é o seu relacionamento, como foi o seu relacionamento com seus pais na infância, na adolescência, se você tem algum trauma, alguma perda, algum rompimento, algum histórico de abuso, algum histórico de aborto, né? Então, muitas coisas das nossas doenças estão relacionadas aos nossos traumas emocionais. E por isso que esses profissionais vão brilhar por esse Brasil aí. São as profissionais que eu indico de olho fechado, essas duas. Com certeza, são profissionais aí que vale a pena, caso você precise fazer uma desparasitação, uma desintoxicação, vale a pena você procurar, que ela vai